Ronaldo disse: acho que é por ser rico, ser bonito e um grande jogador que as pessoas têm inveja de mim. Não há outra explicação. E de facto, há inveja. Não é? Se calhar até temos um bocadinho de inveja. Se calhar as pessoas a ver aquele grande jeep a pensar assim: quem me dera estar lá em cima. Ou quem me dera estar a conduzir aquela máquina. Mas passado algum tempo, tiver uma perspectiva melhor. Às vezes parece que vivemos em dois mundos, em que a maior parte, vive com grandes dificuldades, vive com grandes problemas, com sofrimento, e uma pequena parte do mundo vive sem problemas nenhuns, sem grandes dificuldades, sem grande sofrimento. Há uma música que dizem que é preciso ter fé, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Vaidade em tudo, vento atrás de nós, tudo é vaidade, correr atrás do vento, vaidade em tudo, vento atrás de nós. Dizem que há sentido na vida. Dizem que há sentido na vida. Quando tudo está escuro e não sentes a alegria, quando já não vês a luz e já se foi a tua energia. Esta é a Noite da Fé. Um grupo chamado Finito e Mais Além. O que é que acontece quando a pessoa está na Noite da Fé? E é sempre difícil, não é? Quando tentamos interpretar uma música, se acertamos na intenção do autor. Quando há pessoas aqui que conhecem tão bem os autores. Compreendo, mas não sinto, e entendo, mas não vejo. O que sinto, não concebo, o que vejo, não percebo. É assim que termina esta música da Noite da Fé. E parece estranho, não é? Por um lado há compreensão, mas não sente, ou entende, mas não vê, sente, mas não concebe, vê, mas não percebe. E por vezes a vida cristã é assim, bastante confusa. Vamos ver hoje um Salmo 73, e vamos pensar acerca do escorrega e do baloiço. Não sei se aqueles com mais de 15 anos sabem o que é um escorrega e um baloiço num parque infantil, mas vamos ver o escorrega da inveja e o baloiço da perspectiva, como continuar com Deus quando as coisas correm mal. Então vamos ler o Salmo 73, que diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sádio e inédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre.
Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os teus feitos. Vamos orar. Senhor, temos sido levados esta manhã a pensar como é a vida quando as coisas correm mal. Como é que o teu povo, como é que os teus filhos, como é que, enquanto cristãos, reagimos quando a vida não corre bem? Quando as circunstâncias não são boas? Como é que te consideramos? Como é que olhamos para ti? Como é que vivemos contigo? Senhor, ajuda-nos a compreender a tua palavra. Ajuda-nos a aplicá-la às nossas vidas. Ajuda a que ela possa transformar os nossos corações. Senhor, consola e conforta e encoraja também. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os primeiros versículos, e vamos dividir em duas partes, no 1 a 14, vemos este escorrega da inveja. Uma definição de inveja de um autor conhecido, que é o Paul Tripp. Ele diz que inveja é focar no que os outros têm, focar mais no que os outros têm do que no que Deus providenciou graciosamente, fazendo com que desejes o que eles têm e questionares a bondade de Deus. A inveja distorce a tua visão. A inveja distorce a visão. Ou seja, focar mais naquilo que os outros têm e não olhar para aquilo que Deus está a dar graciosamente. A admissão de Asaf é esta. Ele diz, ele é claro e honesto, eu invejava os arrogantes. Eu invejava os arrogantes, no versículo 3. Ele era quem? Asaf era um levita. Ele trabalhava no templo, ou no santuário. Ele era também uma pessoa que além do seu relacionamento com Deus, ele olhava para as pessoas à sua volta. Ele começou a ter inveja. E reparem naquilo que ele vê à sua volta. Versículo 3, prosperidade dos perversos. Versículo 4, eles tinham saúde. Versículo 5, eles não se cansavam. Não passavam por aflições, tinham em abundância. Versículo 6, eles andam tranquilos e vão ficando mais ricos. Versículo 12. Asaf observava as pessoas à sua volta e via que elas tinham mais do que ele. Porquê que isso é um problema? Parece uma lei natural da vida. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. Porquê que isso é um problema? Porque para Asaf, no seu conceito, na sua cosmovisão, o que é que ele diz no versículo 1? Deus é bom. Deus é bom para com os limpos de coração. Então, se Deus é bom para com os limpos de coração, logo os limpos de coração deviam ter coisas boas. Porque Deus é bom. Qual é o problema? O problema é que o facto das pessoas terem coisas boas e Asaf considerar-se como alguém limpo de coração, alguém que diariamente se esforça, alguém que vai à igreja, alguém que lê a Bíblia, alguém que ora, ele é o limpo de coração, então Deus devia estar a ser bom para com ele, mas na sua vida, nas suas circunstâncias, a vida não está a ser boa. E os outros estão a ter coisas boas. E ele está a olhar para os outros. E ele está a ter inveja. Então, ele devia ser o limpo de coração. Quem são os outros que ele está a ver a ter coisas boas? Ele descreve-os. Ele descreve-os. Versículo 5. Pessoas orgulhosas e violentas. Versículo 7. Pessoas que têm más intenções. Versículo 8. Que falam mal, que oprimem. Versículo 9 e 11. Que falam contra Deus. Então, Asaf, ele tem-se esforçado por ser uma boa pessoa e ele não está a ter uma vida fácil. Continuamente afligido e castigado, no versículo 14. Os outros à sua volta, eles não se esforçam por serem pessoas boas. Eles querem lá saber de pagar impostos, ou de ajudar o outro, ou de ajudar a sua família. Eles não querem saber de nada disso. E, no entanto, eles têm vidas sem problemas. Não há sofrimento. Será que consegues sentir aquilo que Asaf está a sentir? Será que alguma vez sentiste isto? Tu esforças-te por ser uma pessoa boa, por seguir as regras, e olhas à tua volta e ninguém está a seguir as regras.
Será que consegues sentir este ultraje e até esta inveja? Tu vens à igreja, tu lês a Bíblia, oras a Deus, esforças-te por pagar os impostos, por não prejudicar dos outros, esforças-te por não falar mal dos outros nas tuas costas, esforças-te por cuidar dos teus familiares que estão doentes, e depois aparecem gastos inesperados, aparecem doenças, aparece morte na família, aparece desemprego, uma gravidez que não chega ao fim, o relacionamento amoroso que tanto queres mas que não aparece. Os teus colegas de trabalho, eles não querem saber de quem é que eles pisam para subir na carreira. Os teus vizinhos estão sempre a falar mal de ti e a apontar as coisas que não fazes bem. Os teus familiares fazem de tudo para ter um pouco mais na herança, um pouco mais nas partilhas, para escaparem ao cuidado aos mais velhos. Os teus colegas da escola têm tudo o que precisam financeiramente. Eles são os piores, os mais mal comportados na turma e são os mais famosos na escola. Parece que estás sentado a ver a vida boa dos outros no grande ecrã, enquanto a tua vai se arrastando no anonimato. Talvez já tenhas pensado nisto, talvez já tenhas sentido isto e sofrido com isto. Reparem onde é que isto levou a Asaf. Versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, lavei as mãos na inocência. Ele chegou ao ponto de pensar, acho que a minha fé não vale a pena. Acho que não vale a pena. Será que devo continuar a ir à igreja, a ler a Bíblia, a orar, a procurar ter uma vida santa? Será que vale a pena? O que é que ele diz no versículo 2? Quase me resvalaram os pés. Esta imagem de alguém num desfiladeiro e os seus pés a resvalarem. Ou num parque infantil, não é? Quando entramos no escorrega é difícil voltar para trás e acabamos cá em baixo. Ele esteve quase a cair, quase a sair ou a abandonar Deus. Alguns cristãos diriam que não devemos falar assim. Não devemos estar zangados com Deus, nem criticar ou até questionar a bondade de Deus. No entanto, o Espírito Santo deixou-nos este salmo escrito para nós, para a nossa edificação. E não só este salmo, mas livros como o livro de Jó podem ser bastante desconfortáveis para um cristão, ou algumas partes de Jeremias. E se já passaste por fases em que estás zangado com Deus, em que não compreendes, em que os teus porquês não são respondidos, então não estás sozinho. Asaf está contigo. E várias outras pessoas na Bíblia estão contigo. Não significa que és um cristão inferior, mas significa que estás num escorrega perigoso. Estás num escorrega perigoso. E precisas de mudar. Precisas de ir do escorrega para o baloiço. E é o que vemos nos versículos 15 a 28, o baloiço da perspectiva do Senhor. Hoje em dia, há a moda dos baloiços panorâmicos. Ontem fui com a Salné e com o Daniel e fomos aqui ao baloiço panorâmico de Eiras. Alguém já lá foi? Não? Malta de Eiras, não foram ao baloiço panorâmico, já foram aos moinhos. Moinhos quê? De vento? Aos moinhos já foram, não é? O baloiço está aí perto. Foi construído há pouco tempo pela Roda Pedaleira. Conhecem algum? Já foram a algum? Já foram ao da Lausanne? O baloiço panorâmico da Lausanne? A Isabel está tipo, ok, coisas que preciso visitar antes de ir. É interessante, a Junta de Freguesia apoiou este baloiço panorâmico em Eiras e o propósito eles disseram que era o seguinte: era descobrir um caminho até lá e ter uma vista deslumbrante. Não sei se consideram Eiras como deslumbrante, mas a vista é bonita. Dá para ver Santa Apolónia, dá para ver o Logo de Deus, dá para ver essa zona. E também fomentar o exercício físico. Aquilo é uma subida, é uma ladeira um bocado íngreme, podes ir a correr, podes ir de bicicleta ou tentar. Mas é isto que eles queriam, ou seja, dar uma vista deslumbrante, descobrir um caminho
e também fomentar o exercício físico. E Asaf, ele precisa de um caminho. Ele precisa de uma perspectiva mais abrangente. E é isso que ele faz nos versículos 15 a 28. Nada na vida de Asaf muda. As suas circunstâncias não mudam. O que quer que seja que estava a causar sofrimento na sua vida, continua. Não há nada que nos diga que as coisas mudaram. Mas ele muda. Como é que ele muda? Como é que ele começa a regressar? Como é que ele para de escorregar? Ele diz, começa com a consideração dos filhos de Deus. Ele diz no versículo 15, se eu pensar em falar tais palavras, tudo aquilo que ele esteve a dizer, a sua observação acerca das pessoas à sua volta, as suas queixas, ele diz, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Ou seja, aquilo que ele acabou de refletir, ele diz assim, isto não é bom para os meus irmãos na fé. Talvez não seja a melhor razão para parares de escorregar. Talvez não seja a melhor forma para voltares para Deus. Mas é uma maneira, é uma forma. Pensar nas pessoas à tua volta. Nós somos cada vez mais individualistas. É cada vez mais aquilo que eu quero e aquilo que me faz sentir bem. E não queremos saber dos outros. Quais as consequências para o outro. Mas foi por aqui que o salmista começou. Porque nem sempre nós somos objetivos em relação a nós próprios. Então convém pensar na opinião daqueles que nos amam. A segunda coisa que o salmista faz, versículo 17, ele diz, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, até que voltei à presença de Deus, até que voltei a orar, até que voltei a ler a Bíblia, até que voltei à igreja. E esta foi a segunda coisa que ele faz, voltar à presença de Deus. Quando estamos zangados com Deus, a tentação é afastar. O salmista diz, eu já passei por aí, o melhor é continuar. Continua com Deus, continua a orar, continua a ler a tua Bíblia, mesmo que não faça sentido, até começar a fazer sentido. E o que é que ele recebe? Ele recebe esta perspectiva. Ele tem uma visão, em vez de uma visão com zoomada ou aproximada, ele tem uma visão mais abrangente. Ele vê o quadro todo. Ele vê a vida à luz da eternidade. E isso muda tudo para ele. Ele estava zangado com Deus, ele tinha queixas para Deus, mas ele não se afastou de Deus. Ele continuou com Deus. E se calhar estás aqui hoje com alguma destas fases de zanga com Deus. De olhar para as pessoas à tua volta e pensar, porquê que eu não posso ter aquilo? Porquê que a minha vida está desta forma? Se calhar Deus não está a ser bom e gracioso para comigo. Continua na sua presença. Era o que o Asaf te diria. Continua a orar e a ler a Bíblia e a vir à igreja. Não até te sentires melhor ou as tuas circunstâncias mudarem, mas até compreenderes a verdade. É isso que o salmista quer que vejamos. Ele quer que vejamos a verdade. O que é que a geração dos mais velhos iria dizer a Asaf? Asaf, tu tens de fazer alguma coisa para mudar a tua vida. Depende de ti. Faz alguma coisa. Levanta-te da cama e vai trabalhar. O teu mal é preguiça. O que é que a geração dos mais novos diria a Asaf? Oh Asaf, tu és uma vítima. Asaf, os outros precisam de te tirar do sítio onde tu estás. Eles precisam de fazer coisas. Os opressores é que precisam de melhorar a tua situação. Asaf não faz nada disso. Ele reflete naquilo que Deus irá fazer com aqueles que o rejeitam e que prosperam nesta vida, e a linguagem é assustadora. É uma linguagem de destruição. Asaf diz que ele esteve prestes a escorregar, mas Deus vai colocar os perversos em lugares escorregadios. Versículo 18. É interessante como ele diz, eu estive prestes a escorregar, mas Deus vai colocar estas pessoas em lugares escorregadios, para caírem na destruição, assolados e aniquilados. Versículo 19. A sua imagem vai ser desprezada. Versículo 20. É uma linguagem de
destruição, aquilo que vai acontecer às pessoas que ele estava a invejar. Às pessoas que ele estava a dizer, não, eu quero aquilo que esta pessoa tem. Os cristãos podem ficar zangados com Deus por causa das circunstâncias. Não cristãos podem usar as más circunstâncias do cristão para dizer, então não vou acreditar em Deus, não vale a pena acreditar em Deus porque a tua vida é assim. Tu não tens coisas boas, não tens um bom emprego, isto está a acontecer. Como é que eu posso acreditar num Deus assim? Que não dá coisas boas àqueles que o seguem. Não são boas razões. Não são boas razões. Asaf diz, vem conhecer um Deus sábio, que é mais do que apenas as circunstâncias. Um Deus que não promete uma vida próspera e sem quaisquer problemas, mas que assegura uma vida com abundância. O Deus da Bíblia assegura uma vida com abundância, mas não promete uma vida sem problemas e sem sofrimento. Se não és cristão, talvez penses, mas como é que um Deus de amor pode causar tanta destruição a pessoas? Como é que ele pode destruir pessoas se ele é um Deus de amor? Porque um Deus de amor precisa de ser um Deus justo também. E nós precisamos ter esta perspectiva. Porque se estamos só a ver um Deus de amor, estamos muito perto. Estamos zoom in. Estamos bastante aproximados. Precisamos ter uma perspectiva melhor de quem Deus é. E ele é um Deus justo também. Um Deus de amor só é de amor se realmente for justo. Porque se ele não for justo, não é amor. Se um pai não for justo para com os seus filhos, ele não está a amá-los. Certamente concordariam comigo. Então, para ser um Deus de amor, precisa ser um Deus justo. Asaf continuou até ter uma perspectiva de eternidade. E ele recebeu também um melhor entendimento acerca de si próprio. Como é que ele se vê a si próprio? Ele diz, eu estava embrutecido e ignorante. Não sei se alguma vez já te chamaram bruto. Oh, seu bruto. A mim já. Bruto e ignorante. É quando não sabemos bem e queremos fazer as coisas à força, não é? Ele estava a viver uma vida bastante religiosa, mas em vez de essa religião o levar a olhar para Deus, essa religião estava a levá-lo a olhar para os outros e a ter inveja dos outros. Ele estava a ficar um bruto. Uma das coisas que mais custa enquanto pai é quando... Uma das coisas que mais gostava era quando levávamos as crianças quando eles eram bebés e levávamos às vacinas, não logo no início, porque no início eles não sabiam o que é que ia acontecer, não é? Mas à medida que eles iam crescendo, levar às vacinas ia ficando mais complicado. Eles sabiam o que é que ia acontecer. Vinha aí uma picada. E o que é que os pais faziam? Iam de segurar a criança. Os pais não iam lutar contra a enfermeira. Talvez alguns tentem. Mas a ideia não era essa. Porquê? Porque aquilo que os pais estavam a fazer, a segurar os seus bebés para eles serem magoados, naquela altura, era para prevenir males maiores mais à frente. É essa a ideia. E é claro que não tive experiências piores como outros pais têm, que precisam de assistir enquanto os seus filhos recebem tratamentos piores do que apenas uma vacina. Mas os pais seguram os seus filhos e eles magoam-se para não sofrerem mais à frente. É isto que Deus faz também connosco. É isto que Deus faz também connosco. E às vezes sofremos, mas com Deus estamos protegidos de um mal bem pior mais à frente. Ele entrou no santuário. Ele apercebeu-se que tinha sido um bruto e ignorante. E ele faz a pergunta mais importante. É uma pergunta que cada um de nós deve fazer. Quem mais tenho eu no céu? Quem mais tenho eu no céu? Ele estava focado na terra e nas pessoas à sua volta. E quando ele entra no santuário, ganha uma perspectiva melhor, ele faz a pergunta, que outra pessoa é que está no céu? Que outra pessoa é que me pode levar para lá? Que outra pessoa é que me pode proteger para a eternidade? Não há outra em quem eu me compraza na terra. E este é o desafio. É ter prazer em Deus na terra, agora.
E esse é o desafio. Era esse o problema de Asaf quando ele começou a focar e a ver as pessoas na terra. Ele começa o salmo a dizer, Deus é bom para com Israel, mas na sua vida, em parte da sua vida, ele estava a olhar para a terra e estava a ver, Deus não está a ser bom para mim, porque as outras pessoas têm mais do que eu estou a viver uma vida boa e eu estou a sofrer. E ele chega a este ponto agora, que ele diz, não há outro em quem eu me compraza na terra. E algo que também já foi dito esta manhã. Asaf tinha Deus no céu, mas ele estava a ficar sem saúde na terra. O que é que vale Deus no céu quando começa a faltar a saúde na terra? O que é que vale Deus no céu se começamos a ficar com instabilidade financeira na terra? E Deus deixa de ser suficiente. Podemos procurar todo o nosso propósito e significado em coisas da terra. Em saúde, em finanças, em família, mas deixamos de ter alguém no céu. Se focamos só aqui na terra e nas coisas da terra, que elas nos deem o nosso significado e propósito, vivemos apenas para elas, deixamos de ter um Deus no céu. Nada mudou nas circunstâncias de Asaf, mas Asaf afirma, a minha carne e o meu coração podem desfalecer. A minha carne e o meu coração podem desfalecer. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança. Será que podemos afirmar o mesmo hoje? O que é que ele está a dizer? O meu emprego pode terminar hoje, mas Deus continua a ser suficiente para mim. Eu posso continuar solteiro até ao final, mas Deus continua a ser tudo para mim. Eu posso continuar sem filhos, mas Deus continua a ser suficiente para mim. Eu posso continuar doente, mas Deus continua a ser suficiente para mim. De hoje à amanhã, a pessoa que eu mais amo pode terminar a sua vida aqui. E Deus continuará a ser tudo para mim. Eu não ficarei zangado com Deus, nem achar que Deus não é bom. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança. Eu e tu temos mais do que Asaf. Temos mais do que Asaf. Nós temos Jesus, que sabe o que é sofrer com as circunstâncias. Ele passou por péssimas circunstâncias, Jesus. Ele chegou ao ponto de pedir ao Pai que mudasse as suas circunstâncias. Ele orou para que o cálice passasse, se fosse a sua vontade. Ele sabe exatamente o que é passar por más circunstâncias. Mas ele diz, não a minha vontade, mas a tua seja feita. E neste jardim ele estava prestes a caminhar para a cruz, para receber o castigo que brutos como eu e tu merecem. E perdoem-me chamar-vos brutos. Neste sentido de sermos pecadores e estarmos afastados de Deus. E Deus está a caminhar para a cruz, para receber o castigo que nós merecemos. Para quê? Para nós hoje podermos ter acesso ao céu. Para nós agora podermos ter este homem Deus no céu. Asaf pensava em Deus e dizia, quem é que eu tenho no céu? Quem mais tenho eu no céu? Eu tenho Deus, o Deus do Velho Testamento. Mas agora nós temos um Deus que já veio até nós, que viveu como um de nós e que ascendeu aos céus como um homem perfeito. Temos um homem Deus no trono. Um homem Deus no trono, que intercede por nós. E para o qual nós podemos viver hoje. Todos aqueles que estão a confiar no seu Filho, são todos aqueles que são os limpos de coração. E Deus é bom para com os limpos de coração. Se calhar chegámos hoje contentes e relaxados de férias. Se calhar chegámos cansados e com algum pó do palhau. Se calhar chegámos abatidos e zangados com Deus. A ideia de vir à igreja, Asaf diria, não é necessariamente para te sentires melhor, mas para sermos informados pela palavra. Para ganharmos esta melhor perspectiva, que ela possa mudar as nossas vidas. Para ouvir aquilo que Deus fez por nós. Não para ouvir que as nossas circunstâncias vão mudar e tudo vai correr bem, mas para ouvir aquilo que Deus fez por nós e que isso nos possa levar, apesar das circunstâncias, mesmo que nada mude agora, ou amanhã, ou daqui a muitos anos,
Que isso nos possa levar a bem dizer o seu nome, porque Ele continua a ser bom, mesmo quando as circunstâncias não mudam. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque Tu és um Deus diferente daquilo que nós concebemos. Tu és muito mais do que aquilo que possamos pensar ou imaginar. Tu és um Deus melhor do que o Deus da religião, como é entendido por muitas pessoas que nós conhecemos. Tu és um Deus que se quer relacionar connosco. Tu és um Deus que está perto. Tu és um Deus que veio até nós, que se importa connosco. Ao mesmo tempo, Tu és um Deus poderoso, um Deus justo e santo. Ajuda-nos a lembrar que somos como brutos e ignorantes. E muitas vezes nos zangamos contigo. Vivemos afastados de Ti porque não estamos satisfeitos com aquilo que temos. Estamos focados nas pessoas à nossa volta. Estamos focados nos nossos problemas. Estamos focados no nosso sofrimento. E esquecemos que Tu sabes o que é sofrer. Esquecemos que não estamos sozinhos. E que temos toda uma comunidade do Teu povo connosco, que sabe o que é sofrer. E ainda assim, apesar das circunstâncias, que consegue abençoar o Teu nome. Senhor, ajuda-nos a ter esta melhor perspectiva que Asaf teve, que ele procurou. Que ele procurou ao pensar nas pessoas à sua volta, nos cristãos à sua volta, que ele procurou ao ir à Tua presença. Ajuda-nos a procurar essa melhor perspectiva. Ajuda-nos a conhecer-Te melhor. Ajuda-nos a conhecer-Te além das nossas circunstâncias. E apesar delas, ainda assim, dizermos que Tu és bom. Pensarmos naquilo que Tu fizeste por nós e em como isso é suficiente para agora. E é suficiente para a eternidade. Obrigado, Senhor. E, Senhor, que possas consolar corações que talvez estejam mais abatidos hoje. Que possas encorajar pessoas que aqui estão esta manhã. E, acima de tudo, Senhor, que Te possas mostrar a cada um de nós. Ajuda-nos a conhecer-Te melhor. Para a glória e para a honra do Teu nome. Amém.